Senhor Jesus. Amém. Nós fomos chamados para orar a fim de que o Senhor dê visão aos seus vasos a respeito do seu ministério nos dias presentes. Amém. Visão por meio do qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo. Consequentemente, Ele unirá o seu povo, não como uma organização ou como uma multidão de pessoas que aceitam determinada interpretação particular da verdade, mas através de laços espirituais. Amém. Unindo aqueles que desejam conhecer o Senhor de maneira nova. Amém. Por isso pedimos que haja um ministrar de Cristo pela revelação do Espírito Santo. Amém. Para que seja retirado tudo que não é Cristo. Então, dessa maneira, o próprio Senhor se unirá ao seu povo. Amém. E entre o povo, finalmente, Amém, haverá unidade. Amém. E as divisões cessarão. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, como nós oramos essa conferência ou essa comunhão entre igrejas, foi além da nossa expectativa, ou está sendo além da nossa expectativa. Amém. Antes oramos ao Senhor para que o Senhor atendesse a nossa expectativa para essa comunhão, porque através dessa comunhão mais ainda nós nos tornamos unidos né? Amém. E o Senhor tem nos dado um ambiente maravilhoso. Amém. Quando temos um ambiente glorioso, o Senhor dispensa. Amém. Nós temos visto os irmãos absorvendo a palavra. Amém. Os irmãos que passam aqui adiante a compartilhar a palavra, está fluindo de uma maneira maravilhosa. Amém. Como nós tivemos ontem pela manhã, ontem pela noite. Verdade. E o Senhor tem encontrado esse ambiente. Amém. E esse ambiente, primeiramente, ele parte de uma maneira natural falando, né? Do interior de vocês, primeiramente do que vocês ouvem, ou a maneira como vocês ouvem. Tendo isso aí, irmãos, vocês mesmos vão puxar do nosso espírito toda a palavra, toda a revelação. Amém. E, consequentemente, como resultado, mais vocês absorverão e também ficarão impressionados com isso aí. Amém. E principalmente no final nós gostaríamos de que o máximo de irmãos que levantarem para expressar o seu sentimento daquilo que você ganhou, melhor ainda se torna a nossa reunião. Amém. Amém. Nós temos visto, né, como o César falou ontem, a gente ficou muito impressionado com... Obrigado, minha irmã. Amém. Ficamos muito impressionados com o compartilhar dos irmãos. Puxa, muito dentro assim. A gente que compartilha, a gente fica muito feliz, irmão. Amém. Quando vê vocês compartilhando ponto, não contando histórias, né, mas falando do ponto, reforçando o ponto. Você sabia, quando vocês falam, o irmão mesmo compartilhou no sábado à noite, eu ganhei luz, tá vendo? Em cima do que a gente já tinha acabado de falar. Amém. Mas ainda a luz somou mais, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Que comunhão maravilhosa. Amém. Uma comunhão suave, Foi mesmo. tranquila. Amém. Está sendo tranquila, está sendo suave. Amém. É dessa maneira que o Espírito age. Amém. O Espírito, quando ele tem liberdade, irmãos, ele acha um caminho, tudo flui suavemente. Amém. Sem nenhum esforço, certo? Sem nenhuma confusão, mas o Senhor flui livremente. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E hoje é a palavra conclusiva. E essa palavra, irmãos, ela está muito relacionada com a nossa prática. E a gente vai nos esforçar bastante para colocar isso dentro de vocês. Amém. Amém. E o que nós temos visto em Efésios, capítulo 5, principalmente do versículo 26, 27 e 28, essa sinopse maravilhosa que nós temos do versículo 25.1, o versículo 26, o ponto 2, e o versículo 27, o ponto 3. O versículo 25 é para o 26 e o 26 é para o 27. Irmãos, aqui está todo o plano de Deus. Amém. Todo o plano de Deus para a nossa igreja. Amém. Muito rico. Nós temos aqui no versículo 25
onde Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós temos aqui a existência da igreja. Amém. No versículo 26, nós temos aqui a preparação da igreja. Sim. E no versículo 27, nós temos aqui a igreja sendo trazida de volta para Ele mesmo. Amém. Ou seja, quando eu falo trazida de volta, porque a igreja ela saiu de Cristo. Amém. E agora ela volta para Cristo. Amém. Embora tendo a sua vida e a natureza de Cristo, irmãos, mas essa igreja ela volta novamente para Cristo. Amém. Mas ela volta agora não como aquela menina envolta no seu sangue. Amém. Mas ela volta agora como uma rainha. Amém. Porque ela foi preparada. Amém. Ela foi purificada. Amém. Ela foi separada. Ela foi Amém. santificada. Amém. Ela foi saturada. Amém. Ela foi permeada. Amém. Com a vida de Deus. Amém. Ela foi nutrida. Amém. Ela foi bem cuidada. Amém. Irmãos, isso é o que o Senhor está fazendo com a igreja hoje. Amém. O Senhor está santificando a igreja. Amém. Santificar é saturar. Amém. É saturar. Amém. Tirar tudo que é natureza humana. Sim. Mas infundir tudo que é divino. Amém. Tudo que é celestial. Amém. Mas Ele também está alimentando. Amém. Alimentando com a palavra. Amém. Não que a palavra seja a fonte. Sim. Nem que a vida seja a fonte. Mas baseada em João capítulo 15, o Pai é a fonte. Amém. Aleluia! Amém. O Pai é a fonte. Amém. Sim, a palavra, na verdade, ele é a corporificação de Cristo como vida, irmão. Amém. Então, Ele está nos saturando, mas Amém. Ele também está cuidando de nós. Amém. Tem o seu cuidado maravilhoso, trazendo para nós a paz, trazendo para nós a tranquilidade, trazendo para nós aquele vento, aquele cicio bem suave, como aquele que apareceu para Elias, né? Aquele vento bem suave para falar conosco. E o Senhor está falando conosco dessa maneira. Amém. Preparada a igreja, irmãos, um dia Ele vai nos tomar de volta para si. Amém. Como igreja gloriosa. Amém. E é o que nós temos visto. Não a glória que vem de nós. Sim, vamos ser introduzidos na glória. Amém. Mas uma glória também que sai de dentro de nós. Amém. A partir do momento que o Senhor começou a trabalhar em nós. É de glória em glória. Estamos sendo transformados na imagem do seu Filho. Amém. Pelo Espírito. Amém. É a maneira que o Espírito está trabalhando hoje em nós. Amém. É imprimir a imagem do seu Cristo em nós. Amém. A imagem do seu Filho em nós. Amém. Irmãos, essa é a economia de Deus no Novo Testamento. Amém. A igreja sendo produzida, a igreja vindo à existência. Esse tempo que nós estamos agora, que é o tempo presente, é o tempo que o Senhor está preparando a sua igreja. Amém. O Senhor está preparando cada um de nós. Amém. Para no futuro apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Amém. Então vamos ler novamente, vamos voltar para Efésios capítulo 5 e vamos ler somente o versículo 25, que é o tema da nossa conferência, e nós vamos compartilhar somente esse versículo 25, onde fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o tema da nossa conferência é: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, primeira coisa dentro dessa prática, dessa palavra, está exatamente aqui, porque nós temos aqui versículos de versículo 23 até o versículo 33. É uma questão de amor. Isso nós compartilhamos na primeira mensagem. Por que Paulo, embora ele falando das necessidades éticas no relacionamento entre marido e mulher, filhos e pai, e também servos e senhores, por que o Espírito Santo levou a falar do seu plano e propósito, da sua economia divina, exatamente na sessão em que trata da questão de casamento, de marido e mulher?
Por quê? Porque, na verdade, irmãos, quando se trata de marido e mulher, a base principal é o amor. É o amor. Então, por isso que aqui, quando ele relata sobre as esposas em ser submissas aos seus maridos, como Cristo, até mesmo como Cristo, ele é o cabeça da igreja, é uma questão de autoridade. Mas quando ele fala que Cristo, ele é o salvador do corpo, como nós vimos no versículo 23, onde fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. A cabeça está relacionada com a autoridade, mas o salvador do corpo está relacionado com o amor. Amém. Porque fala do Salvador maravilhoso. E nós vamos ver exatamente, nosso ponto principal hoje é o amor. Amém. E o nosso Salvador amoroso, ele nos salvou, irmãos. E essa salvação, mesmo vindo à existência da igreja, nós vamos ver que ela é uma questão de amor. De amor. É o que nós queremos ver hoje, é uma questão de amor. Amém. Quando fala assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o nosso tema. Irmãos, essa passagem, o ponto principal dela é o amor. Amém. Você ama você cuida da sua esposa por amor. Até mesmo nós vamos ver alguns versículos dentro dessa passagem onde fala assim: por que você cuida? Por que você deve cuidar da sua esposa? Porque você ama a si mesmo. É mesmo. O Espírito Santo levou a Paulo a usar uma analogia maravilhosa. Irmãos, quem mais nós amamos? Pensa, eu vou colocar para vocês aqui algumas coisas. E vocês, tica aí, quem mais você ama? Sua esposa, seu marido, seus filhos, os irmãos e você. Vamos colocar o Senhor. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Amém. Quem mais você ama? E tem um, o Senhor. Amém. E tem dois, sua esposa, seu marido. E tem três, seus filhos. Seus pais. E tem quatro, seus pais. E tem cinco, quem mais? Os irmãos, a igreja. Quem mais você ama? Trabalho. Nossos netos, eu que tenho. Tem mais um ponto. Os netos também. Os netos. Os vovós aí. Os avós aí. Os bisnetos. Os bisnetos. Agora, último ponto. Você. Farinha pouca, meu Deus. E agora? Quem mais você ama? Eu vou responder para vocês. Sim. Quem mais nós amamos é nós mesmos. É mesmo? Cada item desse é zero. Eu amo o Senhor 0,0001% dos demais. Irmão, 99,9 é nós mesmos. Sim, mas não se entristece não, porque Paulo, ele usou isso aí para demonstrar que com esse mesmo amor intenso que nós amamos a nós mesmos, a ponto de alimentar a nós mesmos e cuidar a nós mesmos, nós devemos amar a nossa esposa e nós devemos amar a igreja. Amém. Essa é a nossa questão. Amor. Amar a igreja. Irmãos, nós temos dois livros na Bíblia, no Antigo Testamento. Esses dois livros são totalmente opostos entre si. E, por incrível que pareça, eles estão juntos, um após outro, e por incrível que pareça ainda mais, escrito pelo mesmo autor. Esses livros são Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Irmãos, Eclesiastes, quando você for estudar o livro de Eclesiastes de uma maneira mais tranquila, com calma, você pode entrar até numa depressão. Depressão que eu falo assim, você vai ficar desencorajado.
Porque pensa aí em alguma coisa. Tudo que você pensar, que você acha que é de bom sobre essa terra. E o autor, que é Salomão, vai falar assim, ó, tudo é vaidade. É correr atrás do... Esses capítulos de Eclesiastes, você vão encontrar em todo o livro, 8 vezes ele fala essa palavra vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Quando eu leio, eu fico assim meio balançado. Falo assim, então eu vou ficar dentro de casa, né? Vou me trancar dentro, porque na prática e na experiência realmente é dessa maneira, irmãos. Mas não adianta você ficar dentro de casa, você ainda vai estar na vaidade. Porque tudo debaixo do sol é vaidade. Nasceu na vaidade, morre na vaidade. É pura vaidade. Correr atrás do vento. É vaidade. Correr atrás do vento. E a prova maior é quando você sonha e corre atrás do seu sonho, para a realização do seu sonho. Quando você realiza o seu sonho, os seus planos e projetos, irmãos, é incrível. Bate um vazio e você vê que não é aquilo que você está que você está aí começa a correr sonhando novamente. Aí começa a correr novamente, vai, e você vê que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vem um vazio profundo, porque o que é vaidade? Vaidade é vanidade, ou seja, não sei se tem, é coisa vã, que em espanhol fala vanidade, né? Então é coisa vã, é fútil, sem sentido, não tem nada. Mas um dia eu passei a entender esse livro, que realmente, debaixo do sol, diante de todas as coisas humanas, as coisas naturais, Debaixo do sol. sem sentido, Debaixo do sol. como coisas vãs, Sim. tudo é vaidade, é sem sentido. Mas graças ao Senhor pelo livro O Cântico dos Cânticos, Amém. pelo mesmo autor. Meu Deus. Eu posso dar para vocês algumas comparações entre praticamente umas 6 a 8 comparações entre esses dois livros, mas eu quero dar uma única só, que é o que nós queremos ter comunhão com vocês. Irmãos, embora Eclesiastes, tudo é vaidade, embora nessa vida, debaixo desse sol, tudo é vão, tudo é vaidade, mas através do livro de Cântico dos Cânticos, mostra-nos que há um sentido para a nossa vida. Amém. E esse sentido, nós só podemos viver essa realidade através do amor. Amém. Do amor. Porque o que trata Cântico dos Cânticos? Trata do amor. Trata de um relacionamento entre o rei e uma campesina, ou seja, uma camponesa, uma mulher do campo, muito formosa, muito bela, porém infantil, natural, anímica, com seus defeitos e com suas falhas. Mas, irmãos, o amor, ele pode todas as coisas. Amém. Como 1 Coríntios 13, o amor suporta tudo. O amor suporta tudo. Tudo pelo amor. Amém. Então, o que nos deu sentido hoje como homens, vivendo ainda nessa terra, porém, homens regenerados, onde o Senhor está trabalhando em nós, nos colocou em um lugar específico, especial, que é a igreja. Por que nós temos hoje tanta satisfação, irmãos? Sabe por quê? Porque o nosso início veio a partir de um amor que foi derramado, um amor que foi manifestado. E para você ter ideia, quando a gente vê o livro de Cântico dos Cânticos, irmãos, se você for olhar, porque muitas pessoas, eles perguntam, principalmente muitos estudiosos, eles perguntam, por que esse livro faz parte da Bíblia? Porque você vai ver, é um romance, mas não é simplesmente um romance, é um livro que é composto de cânticos, como hinos,
um hino. Cada versículo ou cada porção contém estrofes. E você sabe que a maioria dos hinos ele tem também um coro. E tá aqui em Cântico dos Cânticos tem coro. Por isso que é chamado, embora essa versão, algumas versões se chama Cantares de Salomão, né? Mas algumas versões, como essa nossa, chama Cânticos de Salomão. Ou Cânticos dos Cânticos, porque eram hinos, eram cânticos. E por incrível que pareça, são vários cânticos. E dentro desses muitos cânticos, eles se unem com um só sentido. E você pode ver uma história única, contendo um começo, um meio e um fim. São cânticos maravilhosos unidos entre si, como um amor une. E muitas pessoas realmente eles perguntam por que esse livro faz parte das Sagradas Escrituras. Você sabe por quê, irmãos? Por que ele faz parte das Sagradas Escrituras? É porque, irmãos, ele quer mostrar a pureza e a santidade de que é um casamento. Amém. Ele inclui isso aí. Só para vocês terem uma percepção de quão importante é o casamento. Amém. Quão importante é a vida matrimonial. Amém. E Deus deixou esse livro provando que o casamento, ou seja, Deus permitiu com que esse livro fizesse parte dos 66 livros da Bíblia, para mostrar, para tratar dessa pureza, dessa santidade que é essa instituição, que é o casamento, que é algo que é instituído por Deus. Mas por outro lado também é para mostrar que as pessoas devem considerar que a infidelidade, que eles acham que a infidelidade é uma coisa comum, é uma coisa sem importância, mas esse livro foi deixado para nós, para vermos o valor que é o verdadeiro amor, que o verdadeiro amor permanece. Amém. Que o verdadeiro amor permanece fiel. Amém. Apesar de que no relacionamento entre marido e mulher nós encontramos tantas dificuldades, tantas tentações, mas irmãos, Deus deixou para nós um livro maravilhoso que mostra que a base da sustentação de todas as coisas é o amor. Amém. É o amor. Que a fidelidade é mais importante. Não como as pessoas aí fora consideram. Vamos juntar os trapos? Sim, vamos juntar os... Se não der certo, cada um volta para o seu lugar. Olha que mentira de Satanás tão grande. Mesmo. Se não der certo, cada um volta para o seu próprio lugar. Irmãos, esse livro mostra quão importante é a pureza e a santidade do casamento. Amém. Mas tudo com base em quê? Em base no amor. Amém. Mas, por outro lado, nesse livro também nós encontramos o que já foi falado para nós desde o sábado à noite, ontem, que é uma história de um rei com uma camponesa. E essa camponesa, se você for olhar, no início desse livro, essa mulher formosa, essa mulher bonita, ela ainda é tosca, é bruta, é como uma pedra cheia de pontas, de arestas, mostrando qual é a nossa condição ao iniciarmos o caminho da salvação, nossa própria condição. Porque o seu amado começa a compará-la como as éguas do carro de Faraó. Eu imagino
Quando ele fala éguas do carro de Faraó, Éguas, né? sabe o que é isso? É sangue quente. A gente mexe com animal, a gente sabe o que é isso. É sangue quente. Bruta. Não é? Sem controle. Sai fumaça das narinas. Sai fumaça das narinas, né? Sai fumaça das narinas. Sem controle. Faz o que dá na cabeça. Fala o que dá na cabeça. E fala todo o tempo. É mesmo? Oh, Senhor Jesus. Bebi uma aguinha aqui. Mas irmãos, Sim. fica tranquilo, irmãs. Fica tranquila. Amém. Fica tranquila. Amém. Porque isso é no início de Cântico dos Cânticos. Aleluia. Isso é no início. Amém. Mas à medida que ela vai desfrutando do amor Amém. do seu amado, Amém. do seu amado, Mesmo. que seu amado é alvo e rosado, Amém. seu amado é mais distinguido. Aleluia. Amém. Onde ela fala do amor. Sim. Eu gosto demais desse livro. Amém. Demais esse livro. Quando o amor começa a entrar, irmãos, e conquistá-la, Amém. vai conquistando, ela vai mudando, irmãos. Amém. E quando você lê o livro de Cântico dos Cânticos, ele mostra isso. Vai havendo uma mudança de vida. Amém. Uma mudança de comportamento. Amém. Ela vai sendo transformada. Amém. Ela vai sendo transformada. Amém. A ponto de o seu amado falar: você agora é uma coluna de fumo. O que é coluna de fumo? É uma coluna de fumaça. Não é isso? Aí já melhora. Certo? Já melhora, né? Porque aí agora ela está maleável. Amém. Ela está amansada. Amém. Está maleável. Não sai mais fumaça Aí pelo o vento nariz. sopra por onde quer. Vocês lembram que eu citei João 3, né? E aí o vento sopra, ela vai. O vento sopra para lá, ela vai. O vento sopra para lá. Graças ao Senhor. Amém. Mas ainda tem mais. E o livro prossegue. E no final, em Cântico dos Cânticos, aqui no final, que já faz parte do Senhor, do sexto cântico, já é o sexto cântico, certo? Aí diz o seguinte, irmãos, tem o coro, né? Eu falei para vocês, está vendo? Tem estrofe e tem coro. No versículo 8, já é uma parte do coro do sexto cântico. São 6 cânticos juntos. E aqui diz o seguinte, o coro: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, é criança. O que faremos com essa nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E aí no 10, a esposa, uma estrofe onde a esposa canta: eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, eu fui tida por digna da confiança do meu amado. Amém. Aqui encerra praticamente o livro de Cântico dos Cânticos. Daquela época de Faraó, passando por uma coluna de fumo, irmãos, ela foi edificada. Edificada, um muro cujas suas torres são como, cujos seus seios são como torres. Algo edificado. É uma prova de que o início é toda a mesma história com palavras diferentes. Como nós temos visto ontem, César também compartilhou sobre isso e mostrando a conclusão da a conclusão da Bíblia em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22. E o que é apresentado à noiva é uma cidade edificada. Amém. É um edifício. O que Deus quer é um edifício. Amém. O que Ele quer é um edifício. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, em Cântico dos Cânticos, nós também vemos esse processo de uma existência, o processo de uma preparação, mas um processo também de uma apresentação
Mas o que é apresentado é uma coisa concreta, como em 1 Coríntios capítulo 3, onde foi mostrado para nós uma lavoura que se torna um edifício. A lavoura vegetal, o edifício mineral. A lavoura onde há o plantio, onde há os tratos culturais, os cuidados em adubação, em fertilização e o tratamento de pragas e doenças, e onde se promove o crescimento, e a conclusão desse crescimento é um edifício para Deus. Amém. Em todos os aspectos em relação à igreja, o que o Senhor está fazendo é que o Senhor, Ele edificará um corpo para Cristo. Amém. Ele edificará uma casa, um templo para Deus. Amém. E essa edificação, irmãos, onde a igreja, ela estará pronta e preparada para ser apresentada para o Senhor. Amém. Onde cada um de nós, isso é o que o Senhor, Ele pretende. Amém. Mas em tudo isso, em todo o seu trabalho, para nos preparar, para nos santificar, para nos purificar, por meio da lavagem de água pela palavra, usando a palavra como meio para nos purificar, tudo isso tem base o amor. Amém. Porque quem edificou essa mulher como muro foi o amor. Amém. Foi a base no amor. Por isso que esse livro, na soberania de Deus, foi escrito. E hoje eu louvo ao Senhor, foi incluído nos 66 livros das Sagradas Escrituras. Deus, na sua soberania, incluiu para mostrar para nós um relacionamento de vida, um relacionamento amoroso. Amém. Onde o amado da alma dela a alimenta, cuida com carinho, Amém. com todo prazer. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu estou aqui me coçando para ler alguns versículos maravilhosos, mas senão a gente vai. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas de qualquer forma, amém, vamos ver aqui versículo 5, não é? No coro fala assim, é do capítulo 7. Quem é essa que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Já chegando no final, ela está próxima. Então, muitas vezes na história, nessa história, ela estava com o amado e ela perdia o amado. Ela perdia. Perdia devido ao quê? Por que ela perdia? Ela perdia por causa das suas atitudes, as suas atitudes naturais, as suas atitudes estranhas. Muitas vezes o marido sumia, desaparecia. Mas irmãos, mediante a sua transformação, agora ela está ao lado do seu amado. Não só ao lado, ela está encostada no seu amado. E o esposo então fala: debaixo da macieira te despertei ali, te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-te como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte. Amém. Fala comigo, porque o amor é forte. Irmãos, porque o amor é forte. O amor é forte. É forte. É forte como a morte. Amém. E duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Amém. Nem os mesmos rios afogá-lo. Vamos ler juntos de novo 7. Porque as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Oh Senhor Jesus! Amém. O amor é eterno. Amém.
Esse amor eterno é o amor que Deus tem para com a sua amada. Amém. Para com a sua amada igreja. Amém. Pois bem, irmãos, o livro de Cântico dos Cânticos, para os judeus, os judeus consideram esse livro como uma relação de amor entre Deus e o seu povo, que é o povo judeu. Os crentes do Novo Testamento tratam esse livro como o relacionamento amoroso de Cristo e a igreja, e realmente é isso aí. É por isso que Efésios 5,32 fala: grande é esse mistério. Sim. Mas eu me refiro A Cristo e a igreja. Amém. Aleluia. Que foi revelado para nós, do que estava oculto, do que estava escondido. Amém. É de que esse mistério é um mistério de um relacionamento de amor. Amém. Entre Deus e o homem. Amém. Entre Cristo e a igreja. Deus se relaciona a nós dessa maneira e dá a base, que é o amor, como em Efésios 5:25, que mostra que ele se entregou. Mas se você for atentar, porque ele amou a igreja. Então agora, dando esse pano de fundo para vocês, essa base, nós vamos voltar para Efésios, com esse mesmo sentimento que agora estamos, com o coraçãozinho mole, cheio de amor, né? Amém. Vocês ganharam amor? Amém. Vocês viram a importância do amor? Amém. Vocês viram qual é o nosso relacionamento com Cristo hoje? Amém. Não é Senhor somente, né? Tão longe. Mas é o meu amado. Amém. O meu amado é alvo e rosário. Amém. É o distinguido entre os 10 mil. Cadê o meu amado? Onde está o meu amado? Onde está? Mas ela também falou para o amado assim, olha uma coisa importante, presta atenção, irmãos. Eu lembrei aqui agora, eu vou abrir um parêntese, depois eu vou fechar. Uma coisa importante, ela virou para o amado e falou assim: onde você apacenta o seu rebanho? Para que eu possa, como fala? Para que eu possa seguir suas pegadas. Seguir as pegadas do rebanho. Amém. Você é amada? Sim. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, vocês são amada? Amém. Nós somos amada? Amém. Presta atenção. Você sempre tem que falar isso para o seu amado. Sim. Senhor, onde o Senhor apacenta as suas ovelhas? Para que eu possa. Onde elas estiverem, eu quero seguir os passos dela e estar com elas. Amém. Onde terá reunião hoje? Hein? Onde o Senhor vai apacentar o seu rebanho hoje? Amém. Na casa da irmã Maria? Será que é na casa da irmã Juliana? Na casa do irmão fulano? Se está para lá, eu quero seguir os seus passos. Ô, ovelha. Oi. Onde apacenta? No colégio 2 de julho. 2 de julho. Em Lauro de Freitas. Amém. Você está apacentando o seu rebanho no colégio municipal 2 de julho. Amém. Em Lauro de Freitas. Amém. Então para lá que eu vou. Amém. Irmãos, devemos estar onde o amado está. Amém. Claro que ele está na sua casa, mas você vê que esse versículo ele fala assim: onde apacentas o teu rebanho. Porque onde está o rebanho, ele está lá. Amém. E é algo coletivo. É estar no meio dos irmãos, a igreja como corpo coletivo. Amém. Se você ama desesperadamente, malucadamente, né? Esse marido, ou esse esposo, esse seu noivo, esse seu namorado, sim, né? Que é Cristo. Sim. Todo tempo você quer ficar com ele. Amém. Faz de tudo para ficar com ele. Amém. Até mesmo sair pelas ruas de madrugada. Onde está? Procurando o seu amado. Sim. E o que ela encontra são os vigias, os soldados. E a encontra e a espanca. Os guardas velhos. Os guardas velhos. Espanca. Não tem problema não. Onde está o meu amado? Sim. Você não conhece? Aí as outras perguntou assim: poxa. Aí as filhas de Jerusalém perguntam assim: poxa, quem é seu amado? Rapaz, hoje lá em Salvador, você está em Salvador? É igual quando um amigo meu perguntou: você vai viajar esse final de semana? Eu vou. Você vai para onde? Vou para Salvador. Rapaz, você vai pro carnaval de Salvador. Cara, ele não é amigo meu, um conhecido assim, né? Porque ele me conhece, minha condição, né? Muito rapidamente.
Eu falei, não, vou pro Carnaval de Salvador. Eu vou pra uma conferência. Carnaval de Salvador, né? Tá vendo? Essas são as filhas de Jerusalém. É os guarda-velhos. É, os guarda-velhos. Ué, que tem o seu amado melhor do que o Carnaval de Salvador? Melhor que tem o seu amado do que o TikTok, ou o Netflix, ou o seu celular? Sim. Não tem diferença, não. Irmãos, ela falou, tem diferença. Sim. Você É Alves Rosário. Aí ela começa a descrever o amado. Me ajuda, Amém. onde é que tá isso aí? Que... 5:10. 5:10? 5:10 o capítulo 3. Capítulo. Eu quero aquela descrição, né? Aquela Meu descrição. amado é Alves. Isso aí, onde está? Me ajuda no mapa de ganhar tempo, que ainda tem muita coisa pela frente. 5:10. Vamos lá, 5:10. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui, no 9 fala assim, onde eu falei, não é? Fala assim, quem é o teu amado mais do que outro amado? Qual a diferença? Né? Qual a diferença? É tudo igual. É tudo igual. Não tem diferença. E continua falando, ó tu, ó mais formosa entre as mulheres. De novo, quem é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjuras? Você só fala desse amado, você só fala desse Cristo, você só anda Cristo. Essa reunião de vocês parece que não tem fim, não. Vocês nunca resolvem, vocês reúnem, não resolve nada, né? O que tem de diferente disso aí? Aí no versículo 10. Ela fala assim, o meu amado é alvo e roçado, o mais extinguido entre os 10.000. Aí descreve ele da cabeça aos pés e fala, a sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeiras, são pretos como corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavadas em leite, posto em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra. As suas mãos são cilindros de ouro embutidos de jacinto. O seu ventre como alvo macio coberto de safira. As suas pernas são colunas de mármore, assentada em base de ouro puro. O seu aspecto como Líbano, esbelto como cedros. E o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, filha de Jerusalém. Quando ela descreve, é dessa maneira que nós descrevemos o nosso amado. É dessa maneira que nós pagamos preço para vir de distante. Não olhamos para nada. O que nós queremos é estar com o nosso amado. Amém. Com o seu rebanho. Amém. Aí depois, quando ele descreve a sua beleza, aí os outros vão ver que realmente tem diferença. Amém. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E buscaremos contigo. Amém. Agora elas foram convencidas. Amém. Foram convencidas. Amém. Irmãos, nós devemos amar tanto o Senhor. Amém. Esse é o melhor evangelho. Amém. É amar ao Senhor. Amém. Da demonstração disso. Amém. Manifestar isso. Amém. Expressar o nosso amor. Amém. Ação com atitude. Amém. Porque amor não é simplesmente uma palavra de 4 letras. Mas o amor é ação. Amém. O amor é dar. Amém. O amor é entregar. Amém. O amor é se derramar. Amém. Amém, aleluia. Vocês viram isso? Sim. Amém. Se você é um cristão, claro que é um cristão. Como cristão, você deve expressar esse amor que você tem para com o Senhor. Amém. Demonstrar isso para com a sua família, Amém. para com seus filhos, Amém. para o seu cônjuge, Amém. para os colegas de trabalho, Amém. para as pessoas que convivem, que lhe cercam. Amém. Vê que você é louco pelo Senhor. Amém.
Mas até o ponto que eles falam também, eu quero ir contigo. Amém. Eu quero buscar junto contigo. Amém. Esse amado. Amém. Esse alvo e rosado. Amém. Esse que é lindo e bonito da cabeça aos pés. Amém. Irmãos, nessa manhã, nosso encargo é tocar você com o amor de Deus. Amém. Porque senão, não vai valer nada. Sim. Vamos voltar para Efésios. Amém. Eu sou do meu amado e meu amado Amado é meu. Amém. Eu sou do meu amado. Meu amado é meu. Eu sou do meu amado. Meu amor, como é que é? Eu sou do meu amado e ele é meu. Sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu. Estandarte sobre mim é o amor. Seu estandarte sobre mim é o amor. Amor! Amém. Eu sou do meu amado e ele é meu. Amém. Eu sou do meu amado. Aleluia. Agora vamos voltar para Efésios 5. Amém. arroz não deixou ir embora. Amém. Irmãos, vamos voltar a Efésios 5, 25. Amém. Marido, olha o amor aí. Amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Como Cristo amou a igreja Igreja. e assim mesmo se entregou por ela. Amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A nossa comunhão hoje pela manhã, irmãos, é mostrar para vocês que a morte de Cristo, essa entrega que ele fez, não de uma maneira forçada como nós vimos ontem pela manhã, mas espontaneamente ele ofereceu. Eu vou ler vários versículos, em nossa comunhão é lendo mais versículos com vocês, para mostrar, para sermos tocados pelo amor de Deus, primeiramente, que ele morreu por amor. Amém. Primeiro versículo é exatamente esse: Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E que tal o versículo mais clássico da Bíblia? João 3,16. Amém. Porque Deus. Vocês sabem falar de cor? Porque Deus amou o mundo. Vamos lá, começar de novo. 1, 2, 3, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Irmãos, ele morreu por amor. Amém. Então, primeiramente, nós vamos ver a ação de Deus Pai morrendo dando o seu filho por amor. E aqui está claro porque Deus amou o mundo. Esse mundo são as pessoas. São as pessoas. Deus amou. E esse versículo também, ele mostra uma coisa, ele mostra o sentido do amor, ou seja, o significado do amor, que é dar. Irmãos, o amor não é receber. Muitas vezes eu observo na nossa vida cristã, convivendo com os irmãos, a gente percebe que muitos irmãos, o conceito deles, que o amor é receber. E eles esperam passivamente o amor. É como da mesma forma, numa relação entre marido e mulher, não porque agora você vê Paulo falando, maridos, amai vossa mulher, mas precisa ter também da outra parte, algo que é se entregar, dar, para você também ser alvo desse amor. Você percebe, irmãos? Porque não é unilateral. Não é de uma única parte, é a nossa comunhão nessa manhã que nós vamos ver isso. Então, ele deu. Amor é dar. Amém. Amor é entrega. Amém. Amor é sacrifício. Amém. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Ele já mostra aqui
quando fala assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todo tempo nós vamos ver essa parte. Deus nos amou. Efésios 5, 25, nós já vimos, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E no capítulo 5, no mesmo capítulo 5 de Efésios, no versículo 2, nós lemos esse versículo no sábado, onde fala: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Preste atenção nisso, irmãos. Como Cristo nos amou e se entregou. Então é uma prova contundente, mais clara ainda, de que a morte de Cristo na cruz foi por amor. Amém. Ele amou primeiramente a nós. Ele foi na cruz por amor. Foi mesmo. Irmãos, ele poderia se ver livre daquela cruz. Ele poderia ter escolhido a sua própria vontade, mas ele não fez isso, porque o seu sacrifício tinha como base o amor. Porque se ele não fizera isso, mostraria que ele não amava a humanidade, não amava nós. Mas naquele caminho do Calvário, tomando ele a cruz, ele fez por amor. E esse versículo deixa claro, até mesmo usando como sacrifício, como oferta de sacrifício em aroma suave. A oferta de sacrifício em aroma suave é o holocausto que sobe as narinas de Deus. Deus se agradou. Amém. Deus recebeu o sacrifício de Cristo, porque a base desse sacrifício era o amor. Vamos mais adiante. E tem um versículo também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses 2, que diz o seguinte: 2,16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou, Amém, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Amém. Porque pela graça sois salvos. Amém. Irmãos? Amém. Irmãos, olha esse versículo. Sim. Olha esse versículo. Amém. Ora, o Senhor Jesus Cristo mesmo, não só Ele, mas o Deus nosso Pai, Sim. que nos amou, Amém. que nos amou, Amém. e nos deu eterna consolação e boa esperança. Amém. Pela graça. Pela graça. Ah, mas tem outro versículo rico. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Amém. Esse é demais. Amém. Romanos 5, 8. Amém. Mas Deus prova Seu próprio amor. o seu próprio amor para conosco. Amém. Você lembra? Amém. João 3,16. Sim, amém. Porque Deus amou O mundo de tal maneira que deu. que deu. Então qual foi a prova do amor de Deus para conosco? Você ama? Eu quero dizer uma coisa: se você ama, você tem que dar prova do amor. Oh, Senhor. Não é só assim, eu te amo, meu bem, né? Eu te amo, meu bem. Não é só palavras. Ou ela vai ficar toda fofinha, né? né? Toda fofinha. Mas você tem que constantemente dar prova desse amor, irmãos. Nas suas ações, nas suas atitudes. Senão vai tirar. Deus fez isso. Não tira graça, né? Deus falou assim: Mas- eu amo a humanidade, eu amo o homem criado, Sim. certo? Mas ele deu prova. Amém.
Qual foi a prova do amor de Deus? Mas Deus prova o seu próprio amor. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é prova Isso de é prova. amor. Amém. Mesmo nós sendo seus inimigos, seus estranhos, mas Ele provou Amém. o seu amor. Amém. E a maior prova que Ele deu foi dando o seu próprio filho para morrer por nós. Amém. Isso não é maravilhoso, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Tem um versículo que ele é maravilhoso, a gente só vê um lado dele, né? E esse versículo ele vai provar para nós que o amor ele foi manifestado através da cruz, ou seja, através da morte de Cristo. Quem não conhece aqui Gálatas 2:20? Você conhece Gálatas 2:20? Conhece, né? Mas a gente só vê um lado, né? Quando fala assim, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então, aí no versículo 20 fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E a nossa atenção muitas vezes é até aí, nesse versículo, né? Mas ele conclui dizendo, Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos lá, me ajuda por favor, cadê? Que me amou, vamos lá, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora fecha os seus olhos e fala para você mesmo. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, vai, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Porque o Senhor me amou. Amém. O Senhor me amou. Se entregou por mim. Oh, se entregou por mim. O Senhor me amou. O Senhor me amou. E se entregou por mim. Obrigado, Jesus. Por mim. Repete comigo. Por mim. Amém. Se entregou por mim. Por mim. Se entregou por mim. Amém. O Senhor se entregou por mim. Deus se entregou por mim. Ele me amou. 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 Ele me amou. Amém. Ele me amou. E se entregou. Amém. E se entregou. Aleluia. Se entregou por mim. Amém. Se entregou por mim. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Sim. Mim é singular. Minha singular. Se a gente tomar o princípio da parábola das 100 ovelhas, Sim. significa que ele faria o que fez, nem que fosse por um nisso. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Então esse versículo ele mostra claro que esse Filho de Deus que nos amou, ele nos amou intencionalmente. Amém. Nós podemos provar para vocês alguns versículos da Bíblia que o Senhor fez isso. Por um lado, né, a religião judaica, a política romana, tudo cooperou para isso, para a morte de Cristo, irmãos. Claro, tudo levou. Mas você sabia, Cristo também, a Bíblia mostra para nós que ele foi à cruz voluntariamente. Amém. Verdade. Ele foi voluntariamente, ou seja, ele foi intencionalmente, ele entregou a si mesmo. Viu? Ele quieto, ele foi calado. Como ovelha. Nem desviou nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Quietinho. Amém. Você sabe por quê? Isso é o amor. Amém. Oi. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. O Senhor subindo ali com a cruz no Calvário. Sim. Talvez você imagina, né? Sim.
Rapaz, por quê? Que pena, hein? Não, ele estava ali, subindo. Pensando em mim. Ele estava lembrando de Pensando em você. Amém. Lembrando de Zé Will. Amém. Lembrando ali de Antônio. Amém. Como o Will falou ontem, lembrando de todos, né? Lembrando de cada um de nós, irmão. Amém. Estava lembrando. Lembrando de cada um de nós. Amém. Nós estaríamos nesta reunião hoje. Amém. Eu faço assim, eu vou sofrer esse sacrifício, mas eles vão estar na comunhão. Amém. Em Raul de Freitas. Amém. Amém. Vamos lá, vamos adiantar. 1 João 4,10. Amém. 1 João 4,10. Olha que coisa maravilhosa. 1 João 4,10. O que diz aí? Oh, Senhor Jesus, nisto consiste o amor. Olha mais uma vez o significado do amor que eu falei para vocês. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Irmãos, o que consiste o amor? 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não. Mas em que Ele nos amou. Amém. E enviou o seu Filho. Amém. Como propiciação pelos nossos pecados. O que consiste o amor? Não que nós amamos a Ele. Não, mas aqui mostra que Ele nos amou a tal ponto de enviar, de dar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, que é exatamente o Cordeiro que foi sacrificado na cruz, derramado o seu sangue. Tudo isso foi feito por amor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu queria ler mais 2 versículos, né? Pra gente virar o jogo, tá bom? Tito 3,4. Tito 3,4. Ali fala o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco. Quando se manifestou o quê? A bondade de Deus, a benignidade de Deus, Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos. Quando foi manifestado? Já falamos bastante, porque ele usa a expressão Salvador. Por isso que eu falei que aquela Efésios 5, 23, ele fala Salvador do corpo, que está relacionado ao amor. Então o que foi manifestado foi o amor, Deus nosso Salvador. Amém. Outro versículo também para a gente fechar isso aí. Vamos voltar para Efésios capítulo 2, no versículo 4. Efésios 2, 4. Oh Senhor Jesus, amém. Efésios capítulo 2, versículo 4. Amém. Senhor Jesus, amém. 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 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora presta atenção. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ah, Senhor Jesus. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Amém. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém. Pois fomos feituras dele, criado em Cristo para as boas obras, os quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Nós vamos ver, irmãos, que um dia o Senhor vai apresentar essa igreja gloriosa. Mas amém. Nesse capítulo 2 de Efésios, ele mostra a nossa história. Mesmo nós sendo inimigos, estranhos, distantes, como filhos da ira, como desobedientes a Deus, Ele nos amou e nos salvou. Amém. A salvação, esses 2 versículos que nós lemos, ou seja, essas 2 porções, Tito e agora Efésios, mostra
que Ele nos salvou por amor. Amém. Por isso que Ele é o Salvador do corpo. Amém. Foi por amor. Agora, irmãos, voltando aqui, nós vemos o seguinte. Até agora, nessa mensagem, o que nós vimos, você foi tocado pelo amor de Deus? Amém. Você a todo tempo, você está louvando a Deus pela sua salvação? Amém. Você louva a Deus por entregar o seu amado Filho a nós. Amém. E morrer na cruz. Amém. Derramar o seu sangue. Amém. Passar toda a tribulação, o sofrimento que Ele teve para nos amar. Amém. Você é tocado por isso. Amém. Por isso que todo primeiro dia da semana o Senhor falou: fazer isso em memória de mim. Amém. Em memória, para nós nunca esquecermos. Amém. Do que o Senhor fez por nós. Amém. Do seu sacrifício de amor. Amém. Da sua entrega de amor. Amém. Eu e você temos que ser tocados. Amém. Mas como o Zé Wilson falou ontem, vamos virar o jogo. Isso não precisa somente ser contemplativo, contemplando o amor de Deus, desfrutando da graça do Senhor. Recentemente nós tivemos uma conferência de jovens ali na Fonte das Águas em Serra Grande, e o tema da conferência de jovens foi conquistado pelo amor. E essa foi uma das mensagens, e tocou justamente essa questão. Hoje nessa conferência o Senhor fluiu novamente. Amém. Então onde está a virada de jogo? Vamos abrir. Eu queria que todos vocês me acompanhassem em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. 2 Coríntios 5, no versículo 14. Fala assim, ó. Vocês acharam aí? Amém. E é bom todos vocês guardarem isso aí. Fala assim, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange. Amém. Constrange. O que é constranger? Constranger é você ser pressionado de todos os lados. Só que é uma pressão que você não tem como voltar e não tem como se virar nem para a direita nem para a esquerda. É uma pressão que faz você ir adiante. E qual é o que constitui essa pressão? Você sabe o que constitui essa pressão? Eu estar olhando, irmãos, para a coroa de espinho na cabeça do nosso Cristo. Quando eu olho os cravos nas mãos, é quando eu olho a vergonha da sua nudez. A coisa mais vergonhosa é um homem despido. E eles despiram o nosso Senhor. Verdade. As calúnias, a inveja, a profanação, o desprezo, A humilhação. a humilhação Até daquele que abandonou o seu trono para se tornar servo, aquele que deixou sua divindade e se humilhou dentro de uma humanidade, de um corpo de homem, recebendo o desprezo da sua criatura, da sua criação, obras das suas mãos, onde ele deixou o céu e veio para a terra. Quando eu vejo isso, algo me constrange. Amém. O que ele fez por mim. Aquele que deixou a eternidade, se limitando dentro do tempo, do espaço. Quando eu olho isso, algo me constrange. E o versículo continua: julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Sim. Nós morremos, irmãos? Amém. Vamos lá, nós morremos? Amém. Morremos. Você morreu? Já.
Então você não vai atrás do trio elétrico, né? Você já morreu? Amém. Agora, nós que morremos, Sim. certo? Nós que morremos, Ele morreu por todos. Sim. Para quê? Que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu E ressuscitou. Amém. Irmãos, então Ele nos constrange. O que Ele nos constrange? O que nos constrange aqui é o amor de Cristo. Amém. Quando eu vejo o amor de Cristo, o que Ele fez por mim, com tudo isso que eu acabei citando para vocês, de sendo humilhado na cruz, então, o que o amor faz para comigo, me constrangendo? É viver para Ele. Amém. Viver para Ele. Amém. Se entregar por Ele. Amém. E aí entra a questão agora. Maravilhoso até agora o que nós vimos. Mas, irmãos, assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar nossas esposas. Mas nós vamos ver agora, no final dessa porção desses versículos, como nós devemos, ou seja, qual é o alvo do nosso amor? Nosso amor para com Deus, o nosso amor para com o Senhor. Olha do lado aí, olha do lado aí. Olha aí. Olha para trás, olha para trás. Que beleza. Certo? Graças a Deus. O que fala 1 João 3,16? Porque Deus amou De tal maneira. Agora leia aí agora, 1 João 3,16. Amém. 1 João 3,16. Aí você vai ver qual é o alvo. É prático, né, William? É prática, agora nós chegamos na prática, ué. Não falei, não prometi para vocês? Amém. Aí fala assim, olha aí, olha de novo. Nisso consiste o amor. 2 pontos. Nós não já lemos esse versículo, não, né? Não. Já. 2 pontos. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém. Tá vendo? Você vai dar a sua vida por mim agora. Irmãos, na primeira mensagem nós falamos um termo bem forte, né, para vocês. Nós falamos assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Do norte para o sul. Em se tratando da vida física entre marido e mulher, eu até falei, né? Falei assim: nós devemos amar nossa esposa a tal ponto de dar a vida por ela. Agora, de uma maneira mais ousada ainda, nós temos que amar o Senhor a tal ponto de dar nossa vida pelos irmãos. Amém. Eu vejo a nobreza de tantos irmãos, de vários irmãos, que durante as eras, até hoje, entregaram suas vidas ao Senhor, deixando de lado um futuro promissor, dando tudo para servir aos irmãos, para viver para os irmãos, a ponto de dar sua vida para os irmãos, se desgastando para os irmãos, dia e noite, em oração, chorando, se alegrando com quem se alegram, chorando com que choram. No meu espírito eu vejo quão honroso é isso, irmãos. E a prática da nossa comunhão, dentro de Efésios 5, é exatamente essa. Vamos ser constrangidos a cuidar uns dos outros. Amém. Não podemos sair daqui hoje sem falar isso para vocês. Lembra daquele irmão, daquela irmã, perto de você. Ore por ele, procura ele, apacenta, alimenta, cuida. Infelizmente, o mundo, o século de hoje, está sempre voltado a nos confinar em nós mesmos, em nossas coisas, o nosso tempo ser somente para nós. E até mesmo nós deixamos de lado
escolha nas reuniões de ir uma vez por semana, e se marca a reunião de casa. Irmãos, quando vier a preguiça, a passividade, fecha os olhos e lembra de todos esses versículos que nós falamos para você. A manifestação do amor de Deus para conosco. Amém. Para trazer à existência a igreja, seu sacrifício, o caminho por onde ele passou. E nós vemos que o que nós faremos e o que vamos fazer é tão pouco. Tem um hino no nosso cenário que ele fala assim uma parte da estrofe, só que ao melhorar a estrofe mudou, mas antes falava assim, ó, fazemos logo, hoje fala assim, fazemos logo essa transação. Ou seja, no passado era santa barganha, vamos fazer essa santa barganha. O que é uma santa barganha? Barganhar, o que é barganhar? Barganhar é você trocar uma mansão por um casebre. É você dar pouco e receber muito. É você dar pouco e receber muito. Isso aí, Gerson. Irmãos, o que nós damos para o Senhor é tão pouco. O que é tão pouco? Separar 2 horas de alguns dias da semana para reunir. Porque separar alguns momentos para ter comunhão com aqueles que precisam de nós, da nossa orientação, do nosso amor, manifestação do nosso amor. O que é isso diante desse sacrifício tão grande, irmãos, que eu falei para vocês, daquele que deixou o trono, o céu, a eternidade, a divindade? Isso é uma barganha. Eu e você vamos ser tocados por isso. Amém. Não vamos ficar na corrente do mundo, vivendo só para si, vivendo em torno do seu umbigo. O que é viver em torno do seu umbigo? É viver todo o tempo em torno de si mesmo, em torno da sua família. Mas vamos viver da nossa vida pelos irmãos. Amém. Efésios, quando eu falo irmãos, eu estou falando pela igreja. Amém. Pela igreja. Efésios capítulo 5. Veja bem, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Nosso tema está no versículo 25, onde ele vem falando. Aí nós temos aquela sinopse maravilhosa do passado, do futuro e do presente, que conclui no versículo 27. E no versículo 28 fala assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Agora ele vai mudar da igreja para o corpo. Para o corpo, como membros do corpo. E no versículo continuando, ele fala assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. No começo eu falei sobre isso. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque é uma parte só, né? É um complemento. É uma entidade, né? Agora, porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Aí, antes, alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz a igreja. Amém. Agora ele está falando em alimentar o corpo, em alimentar, em cuidar. Alimentar é interior, cuidar é exterior. Tem uma versão que ele fala cuidar com carinho. Você não cuida de você mesmo, toma banho, né? Usa um sabonete saboroso, depois vai no espelho. Né? Corta o cabelo. Mulher, não vou nem falar de mulher, né? Como cuida bem dela, né? Então, nós amamos muito a nós mesmos e cuidamos, bota um desodorante cheiroso, um perfume, né? Tá cheiroso, bota uma roupa nova. Aí vai passar no roupa, tem que ter cuidado para passar. Cuida de si mesmo. Cuida. Irmãos, da mesma forma que nós cuidamos da nossa carne, do nosso corpo,
nós devemos cuidar dos membros do corpo de Cristo. Amém. Você vê, ainda continua. Ele fala assim, ó, porque somos membros do seu corpo. Agora mudou a história. Ele está falando de um cuidado para com os membros. Sim, a igreja, ela ele está falando da igreja, ele vem falando da igreja, né? A igreja, o Senhor preparando a sua igreja universal, né? Entende? Mas quando desce para a realidade, aí ele usa a expressão corpo, onde nós devemos ter a percepção do corpo, entender o corpo, cuidar o corpo. E agora ele vem mais ainda, ele diminui, ele fala, porque somos membros do seu corpo. Do seu corpo. Então o que devemos fazer com os membros do corpo? Nós devemos alimentar e cuidar. Alimentar, irmãos,